Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. De volta a Londres, agora por imagens, Ulisses Neto, presidente da França, quer um referendo sobre as reformas. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Realmente, o Emmanuel Macron fez um pronunciamento hoje que está sendo debatido aqui na Europa por praticamente todos os grandes veículos. Ele é um político sensação do momento, né? Jovem, defensor da União Europeia, nem de esquerda nem de direita, preenche praticamente todos os requisitos do politicamente correto. A verdade, no entanto, é que ninguém conhece direito o novo presidente da França. Por enquanto, o que temos dele são apenas um discurso político e alguns sinais de deslumbramento que lembram, inclusive, muito o Rei Sol. Ontem, por exemplo, Macron fez um discurso de 1h30 em uma sessão conjunta da Assembleia Nacional e do Senado. O palco foi o suntuoso Palácio de Versalhes, num evento totalmente atípico para um chefe de Estado francês, sobretudo em início de mandato. No pronunciamento, para uma plateia de parlamentares claramente desconfortável com a situação, Macron prometeu reformar as instituições do país e fazer isso de forma rápida, tanto que ele mandou essa notícia para os parlamentares. Deu o prazo de 1 ano para que eles aprovem as medidas propostas pelo presidente. Se não fizerem isso, vai levar o conjunto de medidas para o referendo, para uma decisão popular, como você disse, Tiago. O presidente quer acabar com 1/3 das cadeiras, tanto na Assembleia quanto no Senado, porque ele acredita que diminuir o parlamento vai facilitar a tramitação de novas leis, e ele também pretende trazer mais representatividade para o parlamento numa reforma que é o inverso do que está sendo proposto aí no Brasil. Se fala em Brasília em retomar aquela ideia do distritão, em que vence quem tem mais voto na sua região, né? O deputado federal acaba com aquela proporcionalidade, com o coeficiente eleitoral que existe hoje no Brasil. Na França é assim que funciona atualmente, no que eles chamam de voto distrital puro, entra quem tem mais voto e acabou. Agora, o que o Emmanuel Macron quer aplicar é mais ou menos o que já existe aí no Brasil, nesse momento, que é a representatividade, trazer mais representatividade para a Assembleia Nacional, fazendo um sistema parecido com esse que existe atualmente no Brasil, porque do jeito que o distrital puro existe lá na França, partidos como o da Marine Le Pen, a Frente Nacional, por exemplo, conseguem grandes votações nacionalmente, mas não tem a mesma proporção dentro da casa, dentro do parlamento. Então, essa alteração que o Emmanuel Macron quer fazer. E para terminar, ele também falou que o estado de emergência na França, que foi implementado em 2015, quando começou aquela onda de ataques terroristas no país, ele deve ser encerrado finalmente em novembro desse ano. O Emmanuel Macron vai iniciar uma agenda de reformas muito expressiva na França, a partir de hoje, com o ano legislativo sendo aberto pelo primeiro-ministro, e ele quer não só reformar o sistema de trabalho lá na França, as leis trabalhistas, quer reformar também a União Europeia, tem uma agenda extremamente ambiciosa para os próximos 5 anos, Tiago. Professor Vila. É isso que você destacou bem, né? Porque o Congresso francês tem 925 parlamentares, gente para diabo, dos quais 577 deputados e 348 senadores. Ele quer fazer uma redução realmente considerável dos 925 para 617. Lembrar que no nosso caso do Brasil, são 513 deputados federais, 81 senadores, o Brasil tem 205 milhões de habitantes e a França tem 67 milhões de habitantes. Portanto, o Brasil tem 3 vezes mais habitantes que a França, mas o parlamento francês é superior em termos de representação do que o parlamento brasileiro. É muita gente. E o que você também falou, que é uma questão importante, que o voto distrital da forma como é feito em 2 turnos da França, acaba retirando, o Congresso deixa de ser uma representação real, né, do eleitorado francês e tal. E isso que ele está fazendo vai prejudicar o seu próprio partido político, né? Porque é interessante, quer dizer, veja a seriedade, quando você tem um político comprometido com a democracia, com o funcionamento das instituições, porque o próprio partido dele vai perder o número de representantes que obteve na última eleição, né, Ulisses?
Esse é o ponto mais importante da fala mesmo, Vila. Até por isso ele diz que vai convocar um referendo, já deixando claro para os parlamentares, que ele sabe que é muito difícil, né, legislar contra si mesmo, né, porque na prática, se a gente tem esse parlamento hoje com mais de 900 cadeiras, e ele está dizendo que vai reduzir 1/3, então significa que mais ou menos ali 30% de quem está ali vai sair, vai perder. Sim. A posição, né? Então, até a imagem da fala dele ontem no Palácio lá de Versalhes é muito curiosa, porque enquanto o presidente fala, todo mundo, os parlamentares todos sérios, sem ninguém aplaudir, sem ninguém se manifestar, porque eles sabem que a hora deles está chegando. Embora tenha ocorrido uma renovação muito expressiva no parlamento francês na última eleição. Mas são ideias bem interessantes e ele acha que diminuindo o tamanho do parlamento vai facilitar os trâmites, as negociações, os trâmites das leis, né, das novas leis que serão propostas dentro das reformas que ele pretende fazer. E ele fala, como você bem informou, para aprovar isso por referendo, né? Isso tem a ver com a Constituição de 1958, adotada pelo De Gaulle. É bom lembrar que em 58 houve uma espécie de golpe de Estado, a Argélia ainda era parte da França, houve uma rebelião do exército francês na Argélia, tomaram depois a Córcega e aí, colocado contra a parede, o presidente da Quarta República chama o De Gaulle como primeiro-ministro, passou alguns dias, né? Do fim ele vira presidente, impõe por referendo uma nova Constituição e eleito presidente, não diretamente. Só em 62, que é uma alteração na Constituição francesa, e aí ele é eleito diretamente. Eu digo isso porque Portugal adotou muito da Constituição francesa de 58 em 1975, e no Brasil algumas questões como o segundo turno, a eleição em 2 turnos, que é uma referência francesa também. Então, agora, por último, que cenário lindo, hein? Quando você falou Palácio de Versalhes, a gente vê aquilo. Fantástico. É quase igual ao Palácio do Planalto em termos de beleza, viu? É quase igual. Alô, Ulisses, até mais tarde. Bom trabalho. Thiago, até mais tarde. Um bom dia a todos. Só para fechar, acho que vale a pena a gente prestar atenção nessa ideia de reforma política, porque se fala muito no Brasil, né? Agora, nesse distritão, a França quer fugir disso. Então, é verdade. Vale a pena a gente prestar atenção no que está acontecendo ali para ter alguma referência.